Salve galera, tudo certo? Vamos continuar hoje então falando um pouquinho sobre as leis de Ohm. Agora eu vou começar a falar a respeito da segunda lei, né? Essa segunda lei é um pouquinho mais, vamos colocar assim, maçante, porque tem muito mais detalhe, muito mais informação que você tem que ficar extremamente atento, tá? Para depois a gente falar um pouquinho sobre a associação de resistores. Então começando aqui sobre as leis de Ohm, eu vou começar falando exatamente, né? Já falei da primeira lei, vamos falar sobre essa segunda lei de Ohm. Então, dentro desta segunda lei de Ohm, ainda falando sobre as suas leis, ela vai relacionar alguns termos importantes para que vocês observem, tá? Então, a segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm, ela vai estar envolvendo exclusivamente uma resistência que nós definimos, que nós caracterizamos como uma resistência variável. Então quer dizer que a resistência não é mais constante, Neto? Não, não. A resistência, a partir de agora, nós vamos observar os fatores que influenciam na sua oscilação. O que vai produzir um aumento ou uma redução no valor desta resistência elétrica, tá? Começando com o seguinte. Nós observamos, então, que esta resistência agora não é mais constante. Não. Agora nós vamos observar uma resistência variável. E que para esta resistência variável, os fatores que influenciam nesta bendita resistência são, por exemplo, o material envolvido, né? Isso nós temos que levar em consideração, comprimento, a área, temperatura, são 4 dos fatores que podem estar, portanto, modificando o valor desta resistência elétrica. Este tipo de resistor é considerado, como sendo oposto à primeira lei, um resistor não ôhmico. Quer dizer, então, que este resistor não mantém mais o seu valor numérico constante, em hipótese alguma. Pela segunda lei de Ohm, nós podemos dizer, portanto, que esta resistência ela apresenta valor diferente de constante. A resistência ela não apresenta valor constante com o passar do tempo, tá certo? Se a resistência vai sendo modificada, o que influencia nesses dados? Vamos observar o seguinte. A resistência elétrica ela passa a ser calculada da seguinte forma. Letrinha grega Rho, este rosinho, essa letra grega, caracteriza o material, depende ainda do comprimento e da área, ou simplesmente pode aparecer como Rho vezes L sobre uma superfície. Independentemente disto, nós vamos observar aqui os fatores, as características, o que pode produzir uma variação na intensidade desta resistência elétrica, certo? Então, observando o seguinte, a resistência R, essa letrinha grega Rho representa a propriedade do material, o L, o comprimento, e o A representa para nós a área dessa substância. Observa aqui o seguinte, vou mostrar cada um desses termos e as suas unidades de medida para essas grandezas. O R, portanto, mais uma vez, indicado como a resistência elétrica, este R representa a resistência elétrica, cuja unidade de medida para ela é a grandeza Ohm. O L indica o comprimento desta resistência, onde este comprimento da resistência ele vai ser medido no sistema internacional em metros. O Azinho que aparece nessa expressão é chamado de área de secção, ou pode aparecer também como espessura, área de secção, ou a espessura deste material que compõe essa resistência, medida no sistema internacional em metros quadrados. O Rho, que é a propriedade do material, indica a sua resistividade. Isto indica a resistividade do material. Essa resistividade é uma tendência que nós temos de oposição a esse deslocamento das cargas elétricas no interior deste material. A resistividade no sistema internacional é medida em ohms vezes metro. Essa é a unidade, portanto, que nós temos para a resistividade do material. Lembrando do seguinte, esta resistividade, ela pode relacionar também um segundo termo, que é a condutividade. Mas eu já comento sobre isso. Antes, então essa letrinha grega Rho representa aqui uma
propriedade ou uma característica de cada material. Então, cada material vai apresentar uma resistividade, uma oposição a esse deslocamento, uma oposição a esta passagem de corrente de maneira diferente. Alguns vão permitir que essas cargas elétricas fluam no interior deste material mais facilmente, outros vão se opor mais a esse deslocamento, a essa passagem de cargas elétricas no seu interior. Correto? Então estão aqui os 4 termos relacionados pela segunda lei de Ohm: a resistência do material, o comprimento da resistência, a área de secção do mesmo, ou simplesmente uma espessura para este material, a resistividade, né, onde dentro desta resistividade é uma característica, uma propriedade de cada um dos materiais, né, e ainda temos um 5º elemento que influencia no valor dessa resistência, que é a temperatura. Então, basicamente, para mudar o valor da resistência, para que essas cargas elétricas fluam mais facilmente ou com maior dificuldade, nós dependemos do comprimento, da área, da espessura, dependemos do material e da temperatura. Tá? Consequentemente, pessoal, é importante observarmos aqui a condutividade do material e a condutância. Vamos comentar sobre esses 2 termos bem brevemente aqui. Ó. Esta condutividade do material, ela é o inverso da resistividade. Enquanto a resistividade ela vai se opor a esse deslocamento das cargas, a condutividade ela vai facilitar. Se você olhar no rótulo de uma garrafa de água mineral, por exemplo, nós temos lá, em geral, uma condutividade elétrica na fonte a temperatura de tantos graus, normalmente em torno de 20 graus, né? E essa condutividade ela vai ser representada por essa letra C minúscula, indicando que ela é o inverso da resistividade. Nós temos como unidade de medida para essa condutividade da água, a condutividade de um metal, a condutividade de um material qualquer, a unidade S por M no sistema internacional. O que vem a ser este S maiúsculo? Este S maiúsculo é conhecido como Siemens. Essa é a unidade de medida para a condutância deste material, certo? Então a condutividade é para dizer, olha, aqui nós temos um deslocamento de cargas mais facilmente ou com maior oposição, com maior dificuldade. A condutância, por sua vez, esta condutância, ela é exatamente o oposto à resistência. Ela caracteriza o inverso da resistência elétrica. Então a condutância, que eu vou representar pela letra C maiúscula, é o inverso da resistência. Se ela é representada como inverso da resistência elétrica, a condutância, por sua vez, ela apresenta apenas como unidade de medida a grandeza Siemens. É exclusivamente representado como a condutância do material. A resistência se opor, a condutância facilita esse deslocamento de cargas elétricas através deste material. Ok? Bom, fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada, na verdade, a respeito destas características da segunda lei de Ohm, nós temos que pensar em algumas relações de proporcionalidade. E a isso nós temos que ficar extremamente atentos. Né? Na questão de proporcionalidade, eu gostaria muito que você me acompanhasse no seguinte raciocínio aqui. Ó. Quando a gente pensa a respeito dessa proporcionalidade da segunda lei de Ohm, eu vou relacionar para vocês alguns termos. O primeiro deles, é muito importante que você observe que dentro desta proporcionalidade, nós temos alguns fatores que influenciam no mesmo. Começando com o seguinte, vamos mostrar aqui a relação de proporção entre a resistência e o comprimento deste material. Notem, eu vou tabelar algumas informações, algumas observações, alguns dados para que vocês entendam de fato o que está acontecendo. Então imagina aqui uma resistência em função do comprimento desta resistência. Desde que você não altere nenhuma das propriedades, ou seja, você não vai alterar a espessura dessa resistência, você não altera o material desta resistência, você não altera a temperatura deste resistor, então nós vamos alterar exclusivamente o comprimento. Sem influenciar material, espessura e temperatura, nós podemos notar que, se por acaso nós dobrarmos o comprimento
de uma resistência, dobra-se também o valor da resistência elétrica, o valor deste resistor que nós temos dentro de um determinado elemento, como por exemplo, um chuveiro elétrico, poderíamos pensar aí no secador de cabelos, enfim. Nós temos estas duas grandezas sendo consideradas, portanto, como diretamente proporcionais. Nota, se eu triplico o comprimento de uma determinada resistência, automaticamente o valor desta resistência também é triplicado. O mesmo é válido no processo inverso. Se nós produzirmos uma redução no tamanho desta resistência, isso muitas vezes acontece com chuveiro elétrico, né? Chuveiro elétrico você tem posição verão e posição inverno, e nessas posições, ou morno e quente, né? Mas normalmente verão e inverno. Quando você altera o tamanho da resistência, você altera a potência do equipamento. Mas depois nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Mas só para destacar essa informação. Quando você tem um determinado tipo de chuveiro elétrico, que você queira aumentar a potência, ou seja, mudar da posição verão, onde a temperatura é uma temperatura mediana, para aumentar esta temperatura, passando, por exemplo, para a posição inverno, onde em geral a temperatura do chuveiro é uma temperatura da água um pouquinho maior, nós temos uma redução no tamanho da resistência. Muita gente vai falar, nossa, mas não é o contrário? Não. A resistência, quanto menor for a sua intensidade, maior a potência dissipada. É como se eu pegasse toda uma quantidade de energia e dissipar em um curto pedacinho desta resistência. Então ela dissipa muito mais energia na forma de calor, ok? Então nós temos para a redução de comprimento um aumento na potência do chuveiro. Quando você vai lá e muda da posição verão para a posição inverno, é isso que você faz. Você está pegando de uma grande resistência e trazendo para uma resistência menor, aumentando-se, portanto, a potência, aumentando a temperatura da água que está saindo desse chuveiro. Bom, como o inverso também é válido, se nós produzirmos uma queda no comprimento desta resistência, nós também diminuímos pela metade a sua intensidade. Então isso nos leva à conclusão de que resistência e comprimento são duas grandezas conhecidas como são duas grandezas tratadas como grandezas diretamente proporcionais. Isto é, ao aumentarmos o comprimento da resistência, nós aumentamos também a sua intensidade. Se nós reduzirmos o comprimento da resistência, nós reduzimos a intensidade, o valor numérico desta resistência. Ok? Então essa é a primeira relação de proporcionalidade. Uma segunda, vamos falar agora sobre as duas outras grandezas, resistência e também vamos falar sobre esta espessura. Vamos falar agora sobre a área desta resistência elétrica. Também tabelando as informações, também estaremos tabelando estas informações. Então, em relação à resistência e à área desta resistência, ou a espessura desta resistência. Notem o seguinte, pela segunda lei de Ohm, R, que é igual a ρ vezes L sobre A, L sobre o termo A, então nós verificamos a seguinte condição. Quando nós dobrarmos a área, ao dobrarmos a espessura deste material, nós passamos a verificar uma queda na resistência elétrica. Nós temos uma queda no valor, na intensidade, no módulo desta resistência elétrica. Se, por acaso, eu triplicando esta área, nós vamos ter uma resistência sendo reduzida à terceira parte. Percebam, quando eu aumento a espessura, quanto maior for a espessura do material, mais facilmente as cargas se movem. Quanto eu aumento o comprimento, ao termos um caminho maior para percorrer, as cargas têm uma maior dificuldade para atravessar esse material. Mas se eu aumentar a espessura, se eu alargar essa estrada, esse caminho por onde essas cargas passam a se deslocar, nós temos uma queda na intensidade, no valor numérico desta resistência. Indicando então que esta área e a resistência são grandezas inversamente proporcionais, ok? Da mesma forma, é válido também o oposto. Ou seja, se eu diminuir esta área pela metade, a resistência elétrica, ela dobra de intensidade, ela dobra o seu valor numérico, certo? Isso caracteriza que as duas grandezas são grandezas inversamente
proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais quer dizer, quando eu aumento uma, a outra diminui. Ao aumentarmos a espessura, ao aumentarmos esta área, nós temos uma redução desta resistência, indicando, portanto, que são grandezas que quando uma aumenta, a outra diminui, inversamente proporcionais. Beleza? Temos ainda, pessoal, uma terceira relação. Essa terceira relação ela vai fazer referência a dois elementos. Eu gostaria que você notasse aqui algumas propriedades, envolvendo não apenas agora a resistência, mas eu vou relacionar a resistência com o raio R ou com o diâmetro D. Então, quando nós relacionarmos o valor numérico desta resistência com o diâmetro desta resistência, agora a conversa é outra. Aqui a sua preocupação ela deve ser muito maior. Pelo seguinte, vamos começar mostrando essa tabela. Olha, a resistência R em função do raio R e em função do diâmetro, que eu vou considerar como o diâmetro D. Então eu vou relacionar esses três elementos do começo ao fim. Resistência, raio e diâmetro. Notem o seguinte, este termo Rzinho que aparece na expressão, portanto, caracteriza para nós o raio. O D indica o diâmetro. Só relembrando, matematicamente, eu sei que você já sabe disso, né? Mas é só para relembrar, o diâmetro é o dobro do raio deste elemento. Se o diâmetro passa a ser considerado como o dobro do raio, ou o raio a metade do diâmetro, nós temos que fazer algumas considerações muito, mas muito importantes envolvendo essa relação da segunda lei de Ohm. E aqui muita gente, mas muita gente, você que vai fazer a prova do vestibular, você que vai estar fazendo o Enem, fiquem atentos a esse tipo de detalhe que eu vou falar a partir de agora. É aqui que muitas vezes os futuros calouros, né, que sejam vocês necessariamente acabam se enrolando em alguns detalhezinhos, que são detalhes, não é que são simples, mas são detalhes que podem te atrapalhar na hora da prova. Então notem aqui o seguinte. Primeiro, a segunda lei de Ohm, ela diz assim, ó, Rho vezes L sobre A. Esta é a segunda lei de Ohm. Pensando nessa segunda lei de Ohm, nós temos aqui algumas observações que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, esta área ou esta espessura deste material, tá? Esta área ou esta espessura deste material, ela pode ser calculada da seguinte forma. Como nós estamos falando normalmente de uma resistência elétrica, resistência esta que normalmente vai ser tratado como um fio, como se fosse, portanto, um cilindro, para calcularmos esta área de secção transversal, para calcularmos esta espessura, nós usamos uma relação matemática que é o tal do πr ao quadrado. É assim que eu calculo, portanto, o valor desta área, desta espessura deste material. Ou ainda, em função do seu diâmetro, eu posso dizer que isto é Rho vezes L dividido por π vezes d ao quadrado sobre 4. Ou simplesmente 4 vezes Rho vezes L dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Nos dois casos, tanto aqui quanto nesta relação, nós temos as duas grandezas sendo consideradas como, em relação à resistência, grandezas inversas. Ou seja, na situação inicial eu dizia, olha, para aumentar a resistência, eu posso simplesmente diminuir a área. Só que quando eu diminuo a área, eu tenho que diminuir também o valor deste raio, ou simplesmente reduzirmos para isto o valor desse diâmetro, para que nós possamos assim reduzir a espessura do material. Mas da mesma forma, nós temos que levar aqui em consideração alguns outros detalhes. Presta muita atenção no seguinte. Quando aqui eu passo a ter, por exemplo, uma resistência R, se, por acaso, nós dobrarmos o raio deste material. Ao dobrarmos o raio, nós podemos, consequentemente, dobrarmos o diâmetro deste material. Se eu dobro o raio, se eu dobro o diâmetro, dentro de uma equação como esta, eu não vou ficar pegando os dois exemplos. Eu vou exemplificar apenas com esta equaçãozinha de cima. Se nós dobrarmos o raio disso daqui, nós chegamos à seguinte conclusão. Vou comparar esta equação com o que eu vou fazer agora. Não alterando, mais uma vez, não altero o comprimento,
não altera o material, não altera a temperatura. Nós vamos variar apenas o raio dessa substância. Então nós vamos ter uma nova resistência, que eu vou chamar de R', que vai ser dado como a resistividade do material multiplicada pelo seu comprimento, dividido por π vezes. Se dobramos o raio, ao dobrarmos o raio do material, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Isto é ρ vezes L dividido por 4πr ao quadrado. Percebam, se nós dobrarmos esta resistência, ou melhor dizendo, o raio desta resistência, nós necessariamente passamos a ter uma nova resistência, que é o R', que é equivalente a ρ vezes L dividido por πr ao quadrado, é o termo original. Então nós temos uma nova resistência dividida apenas pela quarta parte. Por quê? Ao dobrarmos o valor da resistência, nós consequentemente dobramos também, né, o valor da resistência não, me desculpem. Ao dobrarmos o raio, nós dobramos o diâmetro e consequentemente a sua área torna-se 4 vezes maior, devido a esse termo estar elevado ao quadrado, perfeitamente. Se eu passo a ter aqui uma área 4 vezes maior, nós podemos garantir, portanto, que a sua resistência, olhem só, ela é reduzida para a quarta parte. A sua resistência é reduzida à quarta parte. Então, para a gente não ter que ficar a todo momento fazendo essa relação, eu gostaria que você entendesse. Se eu triplicar o raio, eu triplico o diâmetro. Ao triplicarmos este elemento, 3 ao quadrado, 9, nós passamos a ter uma área 9 vezes maior. Como a área é inversamente proporcional à resistência, nós passamos a ter uma resistência 9 vezes menor. E para aumentarmos o valor da resistência, nós temos que reduzir este raio. Então, consequentemente, se eu reduzir o raio para, por exemplo, pela metade, eu diminuo o diâmetro desta resistência pela metade, eu passo a ter uma área 4 vezes menor. Se a área torna-se 4 vezes menor, nós passamos a verificar uma resistência que necessariamente passa a ser 4 vezes maior. Ok? Essa é a relação de proporcionalidade, portanto, entre essas grandezas, entre resistência e comprimento, que são diretamente proporcionais, entre a resistência e a área, que são inversamente proporcionais, e entre a resistência e raio ou diâmetro. Muita atenção com esses dois termos, porque eles dependem necessariamente desse termo estando elevado ao quadrado, ok? Então são inversamente proporcionais ao quadrado do raio, ou a resistência que é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro, beleza? E só para fechar, pessoal, a sua resistência elétrica, assim como a resistividade, ela varia em função da temperatura, de acordo com a seguinte equação. Só vou mostrar para vocês essa equação para a gente estar finalizando esta aula sobre a segunda lei de Ohm. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, quando a gente mostra uma relação entre a resistência e a temperatura, então relação entre a resistência R e a temperatura T. Esses dois elementos, eles se relacionam-se da seguinte forma. A resistência R, isso daqui é muito semelhante à equação de dilatação, né, que nós já vimos também. É a resistência inicial que multiplica 1 mais alfa vezes 1 ΔT. Este ΔT é uma variação de temperatura. Então isso daqui pode ser dado assim, ó. A resistência é a resistência inicial, ou seja, a resistência é uma temperatura inicial, multiplicado por 1 mais alfa vezes T menos T0. Essa equação, portanto, ela vai estar mostrando para vocês que a resistência ela depende necessariamente da temperatura deste material, ok? Depende da temperatura deste material. Percebam o seguinte, este termo alfa é chamado de coeficiente térmico, né? Não é coeficiente de dilatação, não. É simplesmente um coeficiente térmico. Isso daqui vai ser dado para cada um dos materiais. E este T é temperatura final, a uma temperatura, por exemplo, na qual você deseja medir o valor dessa resistência. E o T0, que aparece nessa expressão, é uma temperatura inicial na qual nós já tínhamos uma resistência inicial. Então, a esta temperatura inicial, T0, nós temos uma resistência inicial, R0. Quando nós variarmos a temperatura para um dado valor, a sua resistência
passa a ter um novo valor. Então, se aumentarmos a temperatura, aumentamos o valor desta resistência elétrica. Beleza, pessoal? Então, lembrando que temos 4 fatores que influenciam: comprimento, área, espessura e temperatura. Grande abraço!